Seja muito bem-vindo à série Vivendo por Propósito. Eu me chamo John Altman e vou estar com você lado a lado para auxiliar você a descobrir, a encontrar, a desvendar qual é o propósito de Deus para a tua vida. A gente coloca várias metas, vários objetivos em nossa vida, mas será que esses objetivos estão linkados, estão conectos com aquilo que de fato é para você? Será que você tem alcançado todos os resultados que são possíveis serem alcançados de acordo com o propósito que é para a tua vida? Será que você se sente feliz, se sente recompensado, se sente alegre? Será que você acredita que já conquistou aquilo que deveria ter conquistado ou existe um vazio, existe um medo que te impede de seguir adiante? Todas essas coisas serão desvendadas e a gente vai seguir adiante vencendo obstáculo por obstáculo, porque é assim que é a vida. A vida nos oferece certos obstáculos, certas pedras são postas no nosso caminho, mas cabe a nós driblar e arrancar cada uma dessas pedras e seguir adiante, seguir conquistando, seguir com os olhos fixos no alvo. E para isso nós vamos ter uma série de mensagens, de vídeos, onde nós vamos trocar uma ideia, trazer aqui aquilo que eu creio ser a base de tudo, a base de todas as possibilidades. E nós vamos começar com o vídeo de hoje, onde eu te digo, busque o melhor. Como assim, John? Busque o melhor. Às vezes a gente busca tantas coisas em nossas vidas e, de fato, a gente acaba não alcançando nada. Ou quando alcança algo, não é aquilo que nós esperávamos, não é aquilo que nós queríamos para as nossas vidas. E isso lá na frente nos deixa frustrados, nos deixa tristes, abalados, abatidos. E existem certas coisas que nós precisamos entender. Existe uma direção, um norte para que você siga rumo ao teu propósito, uma base inicial. A gente, ao invés de procurar várias alternativas, ao invés de buscar várias circunstâncias, é importante que a gente entenda o que buscar. E buscar o que é melhor, aquilo que vai nos trazer a alegria, a motivação e o entusiasmo para seguir adiante. Então, o que buscar, o que é melhor? Eu utilizo em tudo na minha vida um manual de instruções, um manual que conduz a tomada de decisões, um manual que orienta, um manual que consola, um manual que me corrige em muitas circunstâncias, porque, na verdade, o ser humano não tem o hábito de ler um manual, de seguir um manual. Mas no momento que você segue, que você decide seguir as instruções que estão dispostas ali, você segue um caminho correto. Você segue uma direção que vai trazer um melhor resultado. Um resultado, um caminho que vai te livrar da dor, um caminho que vai te livrar da angústia em muitas circunstâncias. O manual que eu sigo como base para a minha vida, como base para os negócios, como base para o meu relacionamento conjugal com a minha esposa, como base para o meu relacionamento com as minhas filhas, é a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro especial. Muita gente julga a Bíblia como um livro antiquado, um livro antigo, um livro velho, um livro que não teria mais valor, enquanto, na verdade, a Bíblia, ao longo das suas páginas, ao longo dos seus livros, das suas escritas, ela traz conhecimento precioso, ela traz um entendimento, ela traz uma sabedoria tão profunda que foge ao esclarecimento humano. Ela explica sobre vários assuntos. Ela fala sobre negócios, sobre sucesso, sobre a perda familiar, ela fala sobre alegria, ela fala como você deve seguir. E um dos temas que eu escolhi para a gente começar a nossa série Vivendo por Propósito está no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, quando traz aqui uma fala de Jesus onde ele diz:
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Às vezes a gente busca o sucesso profissional, às vezes a gente busca o sucesso no relacionamento amoroso, a gente busca o sucesso em tantas coisas, a gente busca alegria em tantos lugares, mas quando chega um certo momento na nossa vida que nós nos deparamos de que as buscas, na maioria das vezes, não nos trazem a satisfação, não nos trazem o prazer, não nos trazem a alegria que é duradoura. A gente justifica a busca incessante pelo dinheiro, dizendo: eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso me vestir, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e nada contra o dinheiro, eu sou a favor de termos, de buscarmos a mais recursos financeiros, de prosperarmos financeiramente. Mas a busca incessante por este caminho ou por qualquer outro caminho não é o caminho correto. Na verdade, o sucesso profissional, o sucesso financeiro, o sucesso familiar, o sucesso na criação dos seus filhos, o sucesso nos relacionamentos como um todo, tudo isso é consequência de uma busca correta. A Bíblia diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O texto que precede este versículo, ele está falando sobre as aves do campo, sobre as aves dos céus e sobre as flores do campo, onde ele diz: vejam as aves do céu, elas não semeiam, nem plantam, mas Deus provém para elas o seu alimento diário. Elas não se preocupam com o que comer. Vejam as ervas do campo, vejam as flores do campo. Nem Salomão foi um grande rei, né, em Israel, conhecido por toda a sua sabedoria milenar. Então, Jesus diz que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como Deus veste os lírios do campo. Então, por que você, ser humano, você se preocupa com essas coisas? Será que você não tem muito mais valor do que as aves e do que as flores? A questão é que o nosso foco muitas vezes está no caminho errado. O nosso foco, na maioria das vezes, não está naquilo que de fato vai trazer resultado, naquilo que de fato vai trazer proveito. E nesse nosso primeiro momento, eu queria te dizer: busque aquilo que é melhor. Busque aquilo que de fato vai trazer um resultado na tua vida, um resultado, um impacto na tua vida, e não feche os seus ouvidos. O maior surdo não é aquele que de fato não pode ouvir, mas aquele que tapa os ouvidos para não ouvir a verdade. E nem todas as pessoas que te cercam vão te falar a verdade porque elas têm medo daquilo que você pode pensar a respeito delas, ou do julgamento que você vai ter contra elas, se você vai se chatear ou não. Maior cego não é aquele que não pode ver fisicamente, mas aquele que fecha os olhos para não enxergar a realidade. E aquilo que eu estou dizendo para você, e aquilo que eu vou procurar dizer ao longo da nossa jornada, são verdades que muitas vezes não vão agradar aos seus ouvidos, mas que vão trazer um resultado de fato. Há um tempo atrás, eu estava numa confusão interna de pensar qual é o propósito da minha vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que é que eu devo fazer com os talentos, com as habilidades que Deus me deu? E as pessoas normalmente diziam: cara, você fala bem, você traz palavras de conforto, você tem palavras que trazem um certo entendimento, uma certa sabedoria. E às vezes a gente se deixa vencer pelo medo, pela ansiedade, pelo nervosismo, e deixa de fazer aquilo que de fato é
o nosso propósito. Eu descobri que o meu propósito é impactar vidas. Não importa a área em que eu atuo profissionalmente, mas o propósito que Deus colocou para mim enquanto ser humano é impactar vidas. Da mesma forma que Ele colocou um propósito na tua vida. Mas para que você alcance o teu propósito, o primeiro passo é entender a base de tudo e, no meu entendimento, a base para que se alcance um propósito de Deus, para que você entenda qual é o propósito, para que você descubra o propósito da tua vida, é a fé. E a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E eu te peço que abras os teus ouvidos para entender, abra os teus ouvidos para ouvir. Aquilo que você tem buscado é de fato aquilo que vai trazer o resultado para a tua vida? Muitas vezes a gente caminha em direção a um objetivo, a algo que aparentemente é aquilo que nós julgamos ser o melhor para as nossas vidas, e quando a gente chega lá, quando a gente se depara com a conquista daquilo, quando conquistamos, se conquistamos, na maioria das vezes a gente olha e diz: não, não é isso que eu esperava. Não é isso que eu quero, não é isso que eu desejo para mim, isso não está me trazendo a realização, eu não me sinto realizado com isso. Quantas pessoas eu enxergo pelos ambientes de trabalho e eu vejo que as pessoas muitas vezes estão ali sem ter um propósito de estar ali. Elas estão ali simplesmente por estar. E o trabalho que elas executam não gera de fato impacto na vida das outras pessoas, não gera resultado, não gera satisfação. Por quê? Porque elas fazem simplesmente por fazer, fazem de qualquer jeito. E quando elas fazem de qualquer jeito, não é porque, na maioria das vezes, não é porque elas querem fazer de qualquer jeito, é porque elas não enxergam o propósito do porquê fazer aquilo. E quando você não enxerga o propósito do porquê você faz, do porquê que você está seguindo num caminho, do porquê que você ainda insiste em certas coisas, quando você não enxerga o propósito, isso te faz parar, te faz desmotivar, te faz desistir. A base do propósito é a fé, é crer no impossível, crer nas coisas que você ainda não encontrou, nas coisas que você ainda não viu. E Jesus ele te diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, não busque comida, não busque dinheiro, não busque roupas, não busque sucesso, não busque uma namorada, um marido, uma esposa. Não, não busque essas coisas. Essas coisas vão ser consequências da sua busca correta. De buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vão ser acrescentadas. O mundo está tão carente de verdade. A gente liga a internet, liga a televisão e só ouve notícias, e notícias muitas vezes manipuladas, e ninguém sabe mais em quem acreditar. Às vezes você está cercado por pessoas que não têm a coragem de te falar aquilo que pensam ao teu respeito. Se é que você precisa melhorar em algo, se você precisa corrigir uma atitude, será que você precisa modificar um certo pensamento? Mas as pessoas não falam porque as pessoas não se importam muitas vezes com você. E elas te deixam seguir adiante num rumo que, na maioria das vezes, não é aquilo que vai trazer retorno para você. Não é aquilo que vai trazer retorno para as outras pessoas, porque as pessoas não se importam, em sua grande maioria, com você ou comigo. E elas não enxergam qual é o propósito. Muitas vezes nem eu, nem você enxergamos qual é o propósito. Mas nós devemos manter os olhos fixos nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Nós devemos focalizar, mentalizar, enxergar, olhar adiante e enxergar o resultado. Acreditar que as coisas vão dar certo. Acreditar que
As coisas vão acontecer. Acreditar que o tempo certo vai chegar. Nós precisamos crer. A fé é a certeza das coisas que não se veem. A prova das coisas que não existem. É a fé. A prova das coisas que você não consegue enxergar. É a prova das coisas que você não consegue tocar, mas você acredita, você consegue enxergar com os teus olhos mentais, com os teus olhos espirituais. Busque aquilo que é melhor. Busque aquilo que vai de fato modificar a tua vida, te conduzir por um caminho melhor, te conduzir para alcançar aquilo que vai trazer impacto na tua vida, na vida dos teus familiares, na vida dos teus amigos, na vida das pessoas que estão próximas a você. E aí sim, as outras coisas vão sendo acrescentadas, vão sendo postas diante de você. As coisas elas vão acontecendo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Às vezes a gente ignora aquilo que está escrito. Às vezes a gente não quer aceitar como verdade. Na maioria das vezes a gente não quer aceitar como uma realidade. Nós queremos ignorar e achar muitas vezes que isso aqui não é real. Ah, é um livro antigo, um livro que tem mais de 2000 anos. Um livro que ninguém prova a veracidade. São esses os comentários que são feitos e que são mentiras que são emplacadas e estampadas para tentar nos fazer deixar isso de lado. Mas quando você começa a vasculhar, quando você começa a buscar, quando você começa a entender as coisas que estão aqui dentro, você abre os seus olhos. Você enxerga um mundo novo. Você se torna livre para pensar, livre para agir, livre para se permitir seguir adiante. Porque os teus olhos se abrem e os teus ouvidos são destampados para ouvir. O verso seguinte diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A ansiedade muitas vezes chega para destruir os nossos corações, para destruir as nossas mentes, para destruir o nosso entusiasmo. Porque a gente começa a pensar, será que vai dar certo? Será que vai dar... Será que isso vai acontecer? Poxa, isso não vai dar certo. As pessoas vão ficar me olhando de um jeito estranho, as pessoas vão ficar zombando de mim, as pessoas vão ficar rindo de mim, as pessoas vão ficar cochichando sobre aquilo que eu falo, sobre a forma como eu falo, sobre como eu acredito, mas você tem que entender que essas coisas devem ser deixadas de lado. Não importa aquilo que as pessoas pensam a meu ou ao seu respeito, o que importa é aquilo que você acredita. O que importa é o caminho que você escolhe trilhar. E eu entendo na minha vida que só existem dois caminhos. Um que te conduz por um caminho que vai te trazer sabedoria, entendimento, sucesso, prosperidade, resultado num relacionamento familiar, uma família de sucesso. E eu não sei aquilo que você busca para a sua vida, mas um tempo atrás eu olhei para aquilo que eu queria para minha. E eu enxerguei e eu disse, eu preciso escolher. Porque o outro caminho, muitas vezes é um caminho de
falsas alegrias de prazeres momentâneos que te satisfazem em um determinado momento, é de falsas amizades que sorriem para você, mas na verdade elas têm interesses naquilo que você pode ofertar, quando você pode ofertar. Como é que você vai, de fato, alcançar a felicidade, alcançar o sucesso, quando você busca coisas erradas? Quando você busca um caminho que não é o caminho que te conduz ao teu propósito de vida. Eu queria que você parasse e refletisse. O que é que você tem buscado? O que é que você tem escolhido buscar? O que é que você tem visualizado como sendo o teu ponto central, o teu foco? É o sucesso financeiro? É a prosperidade? E o que é ser próspero? O que é sucesso? Você tem buscado uma família, um namorado, uma namorada, um cônjuge? Você tem buscado um trabalho, viagens, um carro novo, uma casa nova? O que é que você tem buscado como uma realização? Tudo o que nós fazemos precisa impactar vidas. Qual é o propósito da tua vida? O que é que você tem buscado? Que você busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para que todas essas coisas lhe sejam acrescentadas. Tudo nessa vida tem um tempo certo, um momento, uma ocasião. Para tudo existe um propósito debaixo dos céus. E é a hora, essa é a hora de você parar e buscar descobrir qual é o teu propósito. Qual é a tua base? Qual é o teu alicerce? Aquilo que te sustenta, aquilo que te fortalece. O que te motiva a seguir adiante? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas lhe sejam acrescentadas. Que você entenda essa mensagem e siga adiante. Compartilha com as pessoas que você acha que precisam ouvir. Se você foi, de certa forma, impactado, se essa mensagem alcançou a você, não deixe de se inscrever no nosso canal e de dar o like para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Quanto mais pessoas dão o seu like, quanto mais pessoas curtem o nosso vídeo, quanto mais pessoas compartilham esse vídeo, mais outras pessoas serão impactadas. Talvez você já saiba qual é o propósito da sua vida, mas você ainda não alcançou resultados efetivos. Nós vamos seguir juntos nessa caminhada, nessa série Vivendo por Propósito, para que você possa desfrutar do melhor, porque Deus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E é isso que eu creio e é isso que eu sei. Na minha vida tem dado certo e na vida de muitas pessoas que eu conheço tem dado certo. E eu sei que vai dar certo na tua vida também. Siga firme, siga forte, que nada te abale. Vá, mantenha os olhos fixos no alvo.